Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, editado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 41, que tem o título de Se Andarmos na Luz. E é interessante esse se, porque esse se mostra que existe algum tipo de dependência. No caso, é a nossa escolha. Depende unicamente da nossa escolha andarmos na luz. Então, por isso que está se andarmos na luz. Se decidirmos andar na luz. Porque isso não nos é imposto. Deus não nos impõe isso. Deus nos dá o livre-arbítrio para que, através dele, aprendamos realmente as leis de Deus em nossa vivência, porque elas estão inscritas na nossa consciência, mas ainda não as assimilamos como realidade em nós. Isso se dá através do tempo, através do trabalho, e assim vamos qualificando, não é? Melhorando a qualidade das nossas escolhas, até porque muito facilita esse processo de aprendizado criado por Deus, um processo de evolução criado por Deus, né, baseado no aprendizado, que a evolução vai se dando na medida em que nós vamos mostrando que realmente entendemos, que realmente aprendemos. E isso se dá pela experiência. Nós sabemos que, intelectualmente, podemos ter a ideia sobre muitas coisas, mas a vivência nos traz uma qualidade totalmente diferente no campo das ideias. Uma coisa é nós imaginarmos e vermos, assistirmos e reconhecermos o trabalho que tem uma mãe criando seu filho. Mas se nunca tivemos um filho e se nunca criamos um filho, tivemos no sentido de ter e criar, não é? Não só de ter, temos que criar. E ter não quer dizer parir necessariamente, nós sabemos disso. Também, é claro, que a mãe que adota uma criança é igual. Então, essa vivência na função, na tarefa materna, na missão, na verdade, os espíritos colocam como missão, tanto a maternidade quanto a paternidade materna, dá uma perspectiva totalmente diferente. Por isso que muitas mães dizem, não é? Olhe quando você for mãe, quando você for pai. Você vai entender o que a sua mãe está passando ou o que ela está dizendo. E é a mais pura verdade. Saber é uma coisa, viver é outra coisa. Portanto, a mensagem começa com se andarmos na luz. É o título. O versículo destacado por Emmanuel está lá na primeira carta, são palavras de João, na sua primeira carta. Capítulo 1, versículo 7 de João. Se andarmos na luz como Ele está, Jesus, temos comunhão uns com os outros. Então, olha que interessante. Estarmos caminhando na luz, ou seja, seguindo os passos das lições que Jesus nos trouxe, teremos mais comunhão uns com os outros. Nossa, olhei a língua agora, hein? Melhorará a qualidade das nossas relações. Teremos comunhão uns com os outros, diz João. Emmanuel, então, vai comentar as palavras de João, que repetiremos: se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros, da seguinte forma.
Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam. Então, está falando sobre a qualidade dos nossos relacionamentos. Tanta vez dissensões, questões que nos separam uns dos outros, e incompreensões nos separam. Resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. Hoje em dia, com o fenômeno das redes sociais, isso fica sempre cada vez mais claro de se ver, não é? O que antes não era trazido a público, hoje facilmente fica muito como se fosse uma grande vitrine, não é? E com isso, com esses problemas que vão acontecendo entre nós, seres humanos, não é? E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Então, por falta de tolerância, por falta de compreensão, quantos relacionamentos são minados e implodidos ou explodidos? E comprometendo esses corações a ressarcimentos ou, pelo menos, a volta dessas mesmas situações no futuro para, de novo, se trabalhar e buscar a harmonização, a tolerância, a compreensão. Por isso ele diz: consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Essa obra pode ser no nível profissional, no nível familiar, no nível humano das relações sociais e até mesmo no nível dos trabalhos espirituais, também sim, não é? Muitas vezes as pessoas acham que vão chegar numa casa espírita e vão encontrar espíritos redimidos lá. E aí encontram espíritos imperfeitos, inclusive a própria pessoa, e jogam lá a toalha e descartam essa possibilidade, que é mais uma que temos na vida de trabalharmos no bem. Só que dentro da casa espírita tem um detalhe: nós temos o compromisso de estarmos atentos a Jesus e à doutrina. Isso pode não nos ser exigido dentro do lar, isso pode não nos ser exigido no nosso trabalho, isso pode não nos ser exigido num trabalho comunitário, mas dentro da casa espírita há essa exigência, que estejamos atentos aos ensinos do Cristo. Então, isso nos ajuda a exercitarmos essa vigilância, a fim de, quando sairmos de lá, estejamos levando esse olhar para os outros campos da nossa vida. Esse é o objetivo, não é? Continua Emmanuel a nos dizer: contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres, quer dizer, isso não precisa acontecer, se andarmos na luz. Andar na luz é exatamente a compreensão, a tolerância, exercitarmos o que Jesus nos trouxe, a caridade. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz. Livre-arbítrio. Podemos sempre escolher se sim, se não. Porque na claridade do Mestre, e aí ele vai explicar por que isso não vai acontecer se andarmos na luz. Porque na claridade do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Mas, por sermos diferentes, não agimos da mesma forma. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, de novo seguindo Cristo,
saberemos identificar o infortúnio onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero. Aquilo ali está muito desequilibrado, mas são infelizes. Como é que infelizes podem estar equilibrados? Se estivessem equilibrados, não seriam infelizes. E a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Então é assim que os espíritos superiores veem os maus, como ignorantes, ainda desviados do bom caminho, afastados de Deus. Continua Emmanuel dizendo: perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. Então, nós já colhemos lições que outros ainda não colheram. E se não ainda colheram as lições, não vão ter condições de responder tão bem como talvez responderíamos. Mas ele nos diz: e reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. Então, eles caíram. E se tivesse acontecido conosco, estaríamos tão certo que também nós não cairíamos? É que a luz não quer dizer que iríamos cair, mas isso freia a nossa tendência crítica, porque poderíamos sim. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. E isso andando na luz. A luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Esse entendimento que irmãos que consideramos rebeldes ou desesperados, na verdade, são irmãos infelizes. E irmãos que estão no crime e na delinquência, na verdade, são ignorantes. E todo esse estado de coisa muda com o tempo, com as oportunidades que a providência divina nos oferece. Vai mudando. É uma questão de mais tempo, menos tempo. Mas vamos chegar lá. Continua Emmanuel: é que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real, como vimos. E ele conclui, nosso querido amigo espiritual Emmanuel: não bastará, no entanto, que a luz do Senhor fulgure tão somente em nossa razão. Eu sei. Não adianta só isto. Na nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, ou seja, vivermos, pautarmos também os nossos sentimentos. Isso é exercício e ações. Mesmo não sentindo, eu sei, a razão me diz, eu vou lá e faço. Eu ainda não sou resignado, mas já sou obediente. Eu vou obedecer. É o dever, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos textos acerca do dever, que está lá no capítulo 17, de Sede Perfeitos, que nos esclarecem com relação a isso. Não bastará, no entanto, que a luz do Senhor fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nessa luz, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade. Então, ele já identifica andar na luz com a verdadeira caridade na nossa ação. Para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade. E ele coloca que a verdadeira caridade, então, a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. A caridade verdadeira, única força capaz de nos sustentar na comunhão abençoada uns para com os outros. Claro que nosso contato fraterno é uma comunhão abençoada. Nós estamos aqui, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então já coloca
Essa comunhão como abençoada, ela está na lei de Deus e no princípio básico da lei de Deus, na máxima que resume toda a lei e os profetas. É necessário andarmos na luz do Senhor, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina, verdadeira caridade, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Se tivermos caridade, vamos entender a infelicidade de uns e a ignorância de outros. Mas até mesmo a vivência da caridade, ela vai melhorando, porque no início nós entendemos que são infelizes e são ignorantes, mas vemos tanto desvio que ainda é difícil mantermos diante dessa ideia a calma e o bom ânimo. Às vezes podemos tender a desanimar e a nos irritar. Então precisamos estar atentos quanto a isto, não é mesmo? Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos. Senhor Jesus, quantas bênçãos, Senhor. Abençoa o nosso anjo guardião que está sempre conosco. Nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor, a nossa vigilância, a nossa lembrança da prece, os nossos esforços. Abençoa ainda, Senhor, nossos lares, famílias, afetos. E assim também, Senhor, igualmente abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, encarnados ou desencarnados, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam com eles, conosco e entre todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.